Boa tarde, caríssimos presentes do auditório. Boa tarde, corpo de jurados. Vou falar para vocês, eu sou Aires, estudante de Organização e Gestão de Empresas. Estou aqui para debater na posição a favor sobre o tema. O poder tem que se definir pela possibilidade de abusar. Façamos uma viagem para os tempos remotos, os primórdios da humanidade, os tempos primórdios da humanidade. A relação que existia entre os indivíduos deram-se visando o poder, ou seja ele econômico, militar ou qualquer outro. Ou seja, com isso eu quero dizer que desde os tempos remotos, quem desejasse algo, se isso que ele desejasse dependesse de outra pessoa, ele teria de se submeter aos termos daquele que é o detentor daquilo que ele deseja. Mas vamos definir poder. Deriva do latim potere. Em certos contextos significa a capacidade de exercer a autoridade, a soberania, o império. Descreve-se também como aquilo que se pode ou que se tem o poder de fazer ou realizar. Uma relação de poder, conforme eu já tivera dito, nas relações que existiam ou que existem ainda hoje e que vêm desde os primórdios da humanidade, numa relação de poder, pode-se afirmar, por exemplo, no momento em que alguém deseja algo que depende de outra pessoa, que depende da vontade da outra pessoa, conforme já tivera dito. E a probabilidade de abusar deste poder estabelece-se quando? Quanto maior for a dependência do elemento A em relação a B, maior o poder de B em relação ao elemento A. O que aumenta a probabilidade de B abusar dos termos pré-estabelecidos. O que nos faz chegar à conclusão de que o poder, para ser definido, ele tem de ser definido primeiro com a possibilidade de abusar. Só assim que podemos incluir delimitações ou limitações que assim poderemos o poder, conforme ia dizendo, só assim é que nós podemos estabelecer o poder de uma maneira a que aquele que exerce ou aquele que tem não abuse. Por quê? Porque ao definirmos o mesmo, nós pensamos na possibilidade dele o abusar. Para já é tudo. Obrigado. Boa tarde, auditório. Boa tarde, jurado. Chamo-me Agnela Muongo, estudante do curso de Direito, primeiro ano. Estou aqui para debater o seguinte tema. O poder tem que se definir pela possibilidade de abusar. Posição contra. Antes de começar, vou dar uma introdução para o auditório e os jurados saberem que realmente nós estamos a debater. Nós, falo no caso do meu oponente. Poder é a capacidade de exercer autoridade. Abuso, uso incorreto, uso excessivo, abusar, aproveitar-se de alguém ou de alguma coisa, usar de maneira incorreta. Ou seja, estou na posição contra, repito o tema, o poder tem que se definir pela possibilidade de abusar. E eu posso assim dizer que o poder pode se definir pela possibilidade de orientar e de não abusar. Aprendemos aqui que abusar é aproveitar-se de alguém ou de alguma coisa de maneira incorreta. Quando nós damos autoridade em alguém, não significa que essa pessoa deve abusar desta mesma autoridade.
mas sim orientar essas mesmas pessoas para que eles tenham uma linhagem boa, ou seja, para seguir o exemplo do chefe ou do liderato ou qualquer outra coisa parecida, mas não pode abusar deste mesmo poder. Senão nós aqui vamos começar por falar de abuso de poder. O abuso de poder, que é o ato ou efeito de impor a vontade de um sobre outro, tendo por base o exercício do poder sem considerar as leis vigentes. Vou dar aqui um exemplo básico e prático. O poder pode ser militar, político, econômico, pode ser o poder de um chefe sobre uma família, o poder de um chefe sobre uma empresa, o poder de um chefe sobre um grupo social. Todas essas pessoas que aqui eu acabei de mencionar, nesses grupos, eles têm um poder e esse poder é uma autoridade. Vejamos no seio da família, nós temos o nosso chefe, que é o pai, nesse caso, que é o pai de casa. O pai de casa, ele não pode chegar e ele só é o único que deve falar de qualquer das formas e nós, como filhos e esposa, simplesmente vamos nos calar. Para que esse poder seja respeitado, é necessário que a autoridade máxima, que é o pai, possa sim se respeitar e respeitar também o outro. Exemplo prático, ele encontra a casa limpa, bem arrumada, a comida toda feita, e ele chega, desarruma, atira os bancos dali para o ar, pega na comida, deita fora e outras coisas mais. E nós simplesmente, como filhos e também como esposa, não temos autoridade de falar. E não é bem assim. Quando é nos dado o poder, é para nós termos a capacidade de orientar os mais novos, ou seja, pode ser até os mais velhos, mas ter a capacidade de orientar qualquer uma das pessoas, não abusar deste mesmo poder, mas sim orientá-lo. Por favor, ouçam o que eu estou a dizer, que não pode haver abuso, mas sim pode haver orientação. São duas coisas totalmente diferentes. Senão aí nós vamos ter um abuso de poder e não uma orientação no próprio poder. Por agora é tudo. Vou deixar a palavra com o meu oponente. Obrigada. Antes de me apegar ao meu esboço, eu gostaria de destacar aquilo que a colega acabou de dizer. A colega expressou, na sua dissertação, a colega disse que o poder quem exerce poder tem a possibilidade de cometer abusos. E o nosso tema nos diz o seguinte: poder tem que se definir pela possibilidade de abuso. Vamos comparar essas duas situações. Para definir poder, nós estaríamos a delegar autoridade para que uma pessoa exerça. Ao definirmos o poder, nós estamos a entregar a autoridade a alguém, mas com limites, para que ela não cometa abusos. Isso é definir poder pela possibilidade de abusar. Porque se a pessoa recebeu autoridade, obviamente, automaticamente essa pessoa passa a receber se a pessoa recebeu uma posição de autoridade, essa pessoa estará sujeita a cometer abusos de poder, conforme a colega acabou de dizer aqui mesmo. E, para dar base naquilo que estou a dizer, o meu esboço fala sobre um personagem muito conhecido, que é o Sr. Karl Emil Maximilian Weber, sociólogo, economista e jurista, popularmente conhecido como Max Weber, considerado um dos fundadores da sociologia,
e que também tem influência sentida em economia, filosofia, direito, ciências políticas e administrativas. Max Weber considera que o poder é toda a chance, seja ela qual for, de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a relutância dos outros. Esse pensamento que me faz estar a favor do tema em consideração neste debate. Por quê? Porque o poder, sendo a chance de eu impor a outros, eu estaria sujeito a cometer abusos se o poder me for delegado de modo deliberado. Mas se o poder for definido, esse poder terá limite. Assim eu não poderei transigir e não poderei cometer o abuso, conforme o tema nos mostra. Assim, aprofundando mais a minha pesquisa, eu pude ver que os estudos de Max Weber revelam que a necessidade, a urgência e a escassez e a insubstituibilidade são fatores que dão poderes numa relação que se estabelece no meio social. A necessidade, a escassez e a insubstituibilidade são fatores que dão poderes nos nossos relacionamentos sociais. Por quê? Porque se nós formos portadores de algo que gera benefício ou que satisfaz as necessidades de outrem e que este mesmo bem é fornecido de modo escasso, as pessoas nos procurarão para estabelecer um tipo de relacionamento social, que é o contrato de compra e venda, muito conhecido por muitos de nós. O facto de esse bem ser escasso poderá fazer com que eu apresente os meus termos para aceitar vender a outrem. Se não houver a delimitação, ou se não houver a definição dos limites no meu poder em disponibilizar o meu bem para as pessoas comprarem, se não houver essa definição do limite, eu vou cometer abusos, como extorquindo as pessoas. Então, eu defendo, e volto a repetir, que o poder, para ser definido, tem de se ter em mente a possibilidade do abuso. Tem de ser definido pela possibilidade de abusar, porque aquele que exerce o poder é dotado pela capacidade de impor a sua vontade sobre os outros, o que o torna sujeito de abusar. Repito novamente. Isso é a base para nós nos apegarmos a favor a esse tema. Obrigado. Eu acredito que o concurso de eloquência tem como finalidade, cada oponente tem a finalidade de defender as suas bases e não de agredir verbalmente o oponente. Cada um tem a sua posição e tem que saber defender as suas posições e não simplesmente agredir verbalmente o seu oponente. Obrigada. Dando sequência assim do tema em questão, o poder tem que se definir pela possibilidade de abusar. Posição contra. Só contra porque o poder não pode se definir pela possibilidade de abusar, mas sim de orientar. Vou dar aqui mais um exemplo, e esse exemplo tem a ver com um chefe de empresa. Muitas das vezes, quando nós temos o poder em nossas mãos e nós abusamos deles, acabamos por cometer muitos erros. Nós estamos assim a falar no caso de meninas, o assédio sexual, que é um tipo de coerção de caráter sexual praticado geralmente por uma pessoa em posição superior e hierárquica. E isso não pode acontecer, porque quando nós abusamos do poder, nós assim intimidamos as pessoas mais frágeis, fizemos dela o que bem entender, ou seja, elas até podem se transformar em escravos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que
quando nos deem autoridade para alguma coisa, é para orientar, para que a próxima pessoa que puder ter essa autoridade, fazê-lo bem dessa autoridade que eu estou a falar, o poder. Ou seja, quando nós temos essa autoridade, é para nós instruirmos bem as pessoas que nós estamos a liderar e não para abusar, fazer e desfazer, porque nós temos essa autoridade. Está totalmente errado, mas sim devemos orientar. Vou até dar exemplos aqui de duas figuras que o auditório conhece e também o jurado conhece, que é do Adolf Hitler e de Martin Luther King. São duas pessoas totalmente diferentes e que foram também líderes e lideraram de forma diferente. Vou dar esses dois exemplos que é para os jurados e também o auditório ficar a saber o que realmente o poder faz quando é mal usado, ou seja, quando é abusado. Adolf Hitler foi um político alemão que serviu como líder do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, partido nazista. Ele foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial. Ele organizou um golpe de Estado em Munique para tentar tomar o poder. O mesmo golpe foi um fracasso e resultou na prisão de Hitler. Isso acontece quando nós abusamos do poder. Nós podemos até ter essa autoridade, mas não devemos abusar dela mesmo. Devemos fazer do poder uma boa coisa, não uma má coisa. Martin Luther King, que foi um pastor protestante, ativista político, tornou-se um dos maiores e importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da América e no mundo, com uma campanha de não à violência e de amor ao próximo. São duas coisas totalmente diferentes. Aqui o Martin Luther King, ele usou o poder ele usou o poder na possibilidade de orientar as pessoas, razão pela qual deixou muitos discípulos que estão a seguir a mesma leva. E aqui Adolf Hitler, ele abusou do próprio poder e acabou sendo preso, porque ele assim planejou um golpe de Estado. Resumindo e concluindo, o poder tem que se definir pela possibilidade de orientar, para que nós possamos formar homens novos para sociedades vindouras e não abusarmos deles. Obrigada pela compreensão.